A paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou o pastor do universodabiblia.com e você está no canal Estudo Bíblico dos 300. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e eu quero que você fique até o final. Muito bem, se você é novo por aqui, e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, pois a nossa missão é evangelizar todo o Brasil com esses vídeos. Compartilhe o vídeo e não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, para que você possa receber todos os estudos bíblicos que nós iremos produzir aqui todas as semanas. Muito bem. O tema desse quarto estudo da Bíblia se refere ao tema que diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que Jesus quis dizer com esse texto que está escrito ali em Mateus capítulo 10, versículo 34? Vamos então ler as escrituras para que nós possamos começar a refletir sobre a palavra de Deus. Muito bem, assim diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 34, que diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Muito bem. O texto nos diz que Jesus estava preparando os seus discípulos, e nós precisamos aqui entender que, para que possamos entender o texto que está em questão, nós não podemos se esquecer do contexto, porque não podemos pegar um versículo isolado para que nós possamos interpretar, né? A Bíblia não pode ser interpretada com textos isolados, mas considerar todo o conteúdo do texto para que você possa entender perfeitamente, né? E ali nos versículos anteriores você percebe que Jesus está no capítulo 10 preparando e enviando os seus discípulos, né? Ele envia os seus discípulos, ele dá poder aos seus discípulos para curar as enfermidades, e ele adverte aos discípulos dizendo: olha, sede simples como a pomba, prudente como a serpente. E ele está preparando, quando chega nesse ponto, Jesus então ele fala da reação em que provavelmente as pessoas irão manifestar uma reação contrária, né, entre aqueles que não aceitam e aqueles que aceitam a sua palavra. Muito bem, então, quando chega no versículo 34, Jesus, dando essas orientações para os discípulos e preparando eles pelo que havia de vir, né, daí por diante, quando eles começassem a anunciar o evangelho, então Jesus começa a dizer: olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer espada, né? E ele explica que daquele momento em diante, em que os discípulos começassem a anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, e as pessoas fossem se convertendo, isto seria perfeitamente notado
entre as famílias. Então, por isso é que existe muita divisão e divergência, principalmente no meio da família. Então, Jesus, ele então diz para os discípulos assim, porque de agora em diante estarão uma divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Muito bem, talvez você esteja perguntando assim, ora, mas se Jesus não veio trazer paz, isso quer dizer que Jesus não veio trazer paz à terra? Talvez você esteja questionando, ora, mas Jesus não disse que lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus não disse que tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Mas Jesus não disse que ele estava dizendo aquelas coisas para que nós tivéssemos paz? Ora, Jesus também não disse que deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Ora, os frutos do Espírito também não é paz? Talvez você esteja se perguntando por isso aí, e eu vou explicar para você. Jesus, na vinda de Jesus aqui na Terra, quando Maria deu a luz a Jesus, nessa vez, quando Jesus veio, Jesus não veio trazer a paz que ele há de estabelecer no futuro, né, quando ele novamente se manifestar em glória. Mas dessa feita, quando Jesus ele diz, não penseis que vim trazer paz à terra, mas espada, ele está se referindo à divergência que haveria entre aquelas pessoas que aceitassem, que se convertessem, aquelas pessoas que aderissem aos seus ensinamentos. Obviamente, haveria uma ruptura, né, no comportamento em relação ao sistema desse mundo, né, à maneira de se viver, de se pensar. Ora, porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E, obviamente, que os ensinos de Jesus contrariava completamente, né, os interesses de muitos, né, e por isso aconteceria a divergência, né? Então ele nos próximos versículos, ele diz assim, pois quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, né? E desde agora em diante estarão o homem contra o seu pai e o seu pai contra o seu filho, né? E ele diz, e quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. E Jesus prossegue dizendo, olha, porque aquele que quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ora, então a paz que Jesus veio trazer e que vai se implantar no mundo, quando ele se manifestar em glória, essa ainda vai acontecer. Mas quando ele se manifestou, quando ele veio, né, e nasceu, né, naquela manjedoura, ele veio trazendo os ensinamentos, né, abrindo a porta do reino de Deus para todos aqueles que crescem, né, de maneira que as pessoas que quisessem entrar pela porta estreita, entrar por Jesus, porque Jesus é a porta, né? Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Está escrito ali no livro de João. Então, todas aquelas pessoas que entram por Jesus, aderem, aceitam os ensinamentos do Senhor Jesus, obviamente o que acontece? Aquelas pessoas que não fizeram a mesma coisa entram em choque, né? E
é o que Jesus diz lá em João. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas antes o mundo vos aborrece, né? Então, quando a pessoa toma uma decisão, né, é necessário que haja o quê? Uma mudança de vida, uma mudança no comportamento. Por quê? A própria Bíblia, ela vai dizer lá em Efésios, né, que, capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. João já vai dizer que nós passamos da morte para a vida. Então, há esse conflito. No mundo espiritual, existe o bem e o mal, né? E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra esse conflito bem claro e que quando as pessoas aceitam Jesus e que elas passam a fazer morada, o Espírito Santo passa a fazer morada na vida delas, elas são desprezadas, elas são desprezadas, elas são totalmente descartadas por essa sociedade, né? Há pessoas que dizem assim, eu não gosto daquele fulano, mas é porque que ele não gosta daquela pessoa? Porque o que está nele é diferente. O que está nele é o Espírito Santo. E o que está na outra pessoa não é o Espírito Santo. Entendeu? Até que aquela pessoa se converta. Enquanto isso não acontece, então existe esse choque, né? Existe esse conflito, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer, né, uma oportunidade da porta da graça se abrir. Então, quando Jesus ele disse que não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, essa espada aí está se referindo não uma luta armada, né? Não o uso de armas, nada disso. Ele está se referindo aos ensinamentos que contrariariam os conceitos desse mundo, os conceitos desse sistema mundano, ok? E praticamente quando nós entramos pela porta da graça para recebermos a salvação de Jesus, nós então entramos na contramão desse mundo, porque nós já não andamos mais segundo o curso desse mundo, como diz em Efésios capítulo 2. Então, as pessoas nos desprezam, nos rejeitam, né? As pessoas não dão nada por nós, né? Enfim, tem muitas pessoas que dizem fulano é muito esquisito, né? Mas por causa de quê? Né? Fulano é quadrado, fulano é muito, como se diz, fulano é careta, o fulano é uma pessoa muito radical. Enfim, existe uma série de conceitos em relação àquelas pessoas, porque você está andando na verdade, né? Muitas das vezes, quando a pessoa se arrepende, se converte a Cristo, você perde muitas amizades. Por quê? E fulano agora ficou metido, né? E fulano agora já não senta mais aqui com a gente. E fulano agora... Então, mas por causa de quê? Porque ele agora, ele é uma nova criatura. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E de sorte que os que estão agora em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquela vida velha, aqueles pecados foram cancelados. Agora você é uma nova criatura, porque você aceitou Jesus e agora você está andando na verdade. Agora você está fazendo a vontade de Deus. Agora você tem paz. Agora você está trabalhando, antes o seu dinheiro não dava para nada, né? Você não conseguia ser um chefe de família,
que dava exemplo, que cuidava da esposa, dos filhos, da família, porque o seu dinheiro acabava. Você saía na sexta-feira, ia para a gandaia, e, né, o dinheiro evaporava e você ficava ali naquela situação. Por quê? Mas agora não. Mas agora não. Agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, então tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Agora não, agora você prioriza o reino de Deus, a vontade de Deus, e Deus então te abençoa, né? Hoje você tem uma família aí abençoada, hoje você tem um trabalho abençoado, você faz o bom uso do seu dinheiro, né? E as pessoas olham assim e falam assim, fulano agora ficou careta, agora fulano ficou aí religioso, né? Ficou metido, não senta mais com a gente aqui e tal, não paga. Mas por causa de quê? Por que existe esse conflito? É porque houve uma ruptura no comportamento pelo fato dele começar a crer em Jesus, né? Então, é o que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer ali em Coríntios, né? Ele diz assim, que sociedade tem a luz com as trevas? Não tem sociedade nenhuma. Que parte tem o fiel com o infiel? Não tem, não anda dois juntos. Amós já disse, não andarão dois juntos se não houver acordo. Então, antigamente você tinha aquelas companhias que saía, que bebia, que fazia, que acontecia. Agora não, eles te abandonaram. Por quê? Porque agora você resolveu aceitar Jesus e fazer a vontade de Deus. Então, não há mais convívio, não há mais união, não tem mais. É por isso que somos rejeitados, né? E o apóstolo continua dizendo ali em Coríntios, né? Que consenso tem, né, o justo com o injusto? Que parte tem o fiel com o infiel? A luz com as trevas, né? Só para ter uma ideia aqui, eu vou ler João capítulo 3, versículo 19. Olha só o que o capítulo de João, versículo 19, diz assim. Olha só, interessante, gente. Ele diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Está vendo só a diferença? Né? Então, aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, não tem parte com Deus. Malaquias 3,18 diz assim, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, há diferença, né? Há diferença, né? Não é de se admirar de que, quando uma pessoa é transformada pelo Espírito Santo, quando uma pessoa aceita Jesus, então acontece uma transformação completa, radical na vida dessa pessoa. Então, todo aquele que aborrece o mal, aquele que pratica o mal, aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que vive de acordo com a verdade, ele vem para a luz a fim de que as suas obras sejam vistas que são feitas em Deus. Então, aí você vê a diferença, né? Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, né? Até
sem a pessoa abrir a boca, você já conhece quem é de Deus e quem não é. Através de quê? Do seu comportamento, através dos seus frutos, através da sua atitude, através do seu procedimento, enfim, da sua maneira de portar, né? Com a boca fechada você já conhece quem é de Deus e quem não é, através dos frutos, porque eles são visíveis, né? Então, existe um choque entre as trevas e a luz, né? Entre as trevas e a luz. Então, quem não quer seguir a Jesus, né? Quem não adere a fazer a vontade de Deus, muitas das vezes eles entram em choque, eles não aceitam, né? Eles torcem o nariz ao ver uma pessoa que anda corretamente, uma pessoa que não deve nada a ninguém, uma pessoa que paga suas contas direitinho, uma pessoa que serve a Deus, que ama o seu próximo e tal, uma pessoa que está se esforçando por entrar pela porta estreita e fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, essa pessoa que não faz essas coisas, elas entram em choque. E quando isso acontece dentro da família, né, aí é que você vê o cumprimento do que está escrito em Mateus 10:34, quando Jesus ele diz que isso aí representa o que? A espada de que ele falou. Não vim trazer paz mas a terra, mas vim trazer espada, a dissensão. E desde agora estarão o homem contra seu pai, né? A mãe contra sua filha, né? A nora contra sua sogra. Por quê? Porque um se converte, um aceita Jesus, um santifica a sua vida, um anda nos caminhos de Deus, o outro não, o outro não quer nada com Deus e tal. E aí, meu irmão, aí existe um choque, entendeu? Então, essa é a explicação, e isso é o significado do que Jesus disse ali em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer paz, mas espada, né? Significa exatamente isso. Então, você é aquela pessoa que tomou uma decisão ao lado de Jesus? Né? Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade. E ninguém chega ao Pai senão através dele, né? Então, se você é essa pessoa que já entrou por esse caminho, meus parabéns. Se você ainda não é e você está vendo esse vídeo e gostaria de tomar essa decisão, eu convido você que faça isso agora. Aceite Jesus na sua vida, né? Entregue a sua vida ao Senhor, como está escrito em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O seu nome será escrito no livro da vida, ok? Embora você seja perseguido, desprezado, glorifique a Deus, porque, como Jesus disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Olha, meu amigo, minha amiga, o que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o amam, né? A Bíblia Sagrada vai dizer que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, aquilo que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ser perseguido, desprezado, você pode ser humilhado, você pode ser até morto, mas aquilo que Jesus prometeu, ele está guardando para você. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena vencer, né, esse mundo, né? E nós vencemos através da fé. Como está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu convido você que aceite Jesus, venha para o lado de Jesus e deixe que o Espírito Santo faça morada no seu coração e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Muito bem, terminamos aqui mais o quarto estudo do estudo bíblico dos 300, ok? E eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, para você estar recebendo todos os estudos que nós vamos postar aqui, para ajudar
a você crescer espiritualmente falando, compartilhe o vídeo, porque nós estamos evangelizando. Compartilhe o vídeo com seus amigos, né, com a sua família, enfim, para que mais pessoas tomem conhecimento da palavra de Deus. E deixe o seu like, né? Se você desejar nos visitar, o nosso blog universodabiblia.com está de portas abertas, ok? No Facebook, Estudo Bíblico dos 300. Né? Nós vamos deixar aqui, se você deseja estudar a Bíblia e aprender mais, tudo que diz respeito à Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia, como entender mais a Bíblia, como montar pregações, né? Enfim, como se tornar um professor de escola dominical, como se formar em teologia. Eu vou deixar aqui, né, todos os links disponíveis para que você possa acessar e você possa também crescer no seu ministério. Que Deus te abençoe. Eu me despeço. Meu nome é Antônio Carlos, pastor do blog universodabiblia.com, e que Deus te abençoe. Até a próxima.